Saudações, eu quero agradecer a você e nesta manhã compartilhar com você o nosso devocional Colheita Diária. E nesse momento eu quero levar você na primeira carta de Pedro, capítulo 4 e o versículo 7, e apenas as primeiras palavras deste versículo, que dizem assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O que Pedro está se referindo aqui quando ele diz o fim de todas as coisas está próximo? Ele não está apenas falando do tempo, mas ele fala sobre a segunda vinda de Cristo, que o Senhor está próximo a retornar. O dia em que o Senhor virá. E quando ele vier, as Escrituras deixam bem claro que ele virá repentinamente. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 1 e 2, diz que o Senhor virá. E ainda mais, a partir daí ele diz que o Senhor virá como ladrão. A vinda do Senhor será repentina. E o Senhor virá, retornará para julgar vivos e mortos. E Pedro explica isso ainda nesse mesmo capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. E o Senhor Jesus Cristo falou da sua segunda vinda. Em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, em que ele vai reunir todas as nações, as ovelhas e os bodes, e ele vai julgá-los. E uns, meus queridos, entrarão para o reino que está preparado desde a eternidade, e outros serão apartados dele para o fogo eterno, como diz no versículo 41 de Mateus 24. O Senhor virá repentinamente. E o Senhor virá para julgar, e julgar com equidade. E Pedro está dizendo justamente isso. E agora ele fala de um procedimento que todo aquele que está esperando Jesus Cristo deve ter. E ele diz: sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Sejam sábios, sejam vigilantes, não sejam nécios, não sejam imprudentes. Pedro está falando do nosso comportamento entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E ele diz: a bem das vossas orações. Sabe por quê? Porque a segunda vinda de Cristo, ela influencia não somente o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, mas ela também influencia nas nossas orações, o nosso modo de nos dirigirmos ao Senhor. Aquele que está esperando o Senhor, ele pede por poder, por uma vida de santificação, por graça para viver nesse mundo. E muitas vezes as nossas orações estão recheadas de pedidos materiais, de coisas referentes a este mundo, riqueza e poder do mundo. Esquecemos de lembrarmos que o Senhor está às portas e que as nossas orações devem ser voltadas para uma vida criteriosa, uma vida vigilante, uma vida sóbria, uma vida de santidade, um comportamento digno daquele que está esperando o Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que o esperam, ele não virá como um ladrão. Não serão surpreendidos, porque estão esperando. Mas há muitos que não o estão aguardando. E podemos ver isso pelo seu modo de viver, pelas práticas dessas pessoas e também até pelas orações que elas fazem, sempre preocupadas com o poder desse mundo, em ter mais e adquirir mais coisas materiais e terrenas, sempre voltados para a sabedoria desse mundo. Mas aquele que está esperando o Senhor, ele é criterioso, ele vive e, como Paulo diz na sua carta
aos Colossenses. Ele está com a sua mente voltada para as coisas do alto. Suas orações são legítimas. Ele intercede e pede por coisas necessárias nesse mundo aqui, como o pão cotidiano, a proteção do maligno. Mas ele sabe que ele precisa muito mais do que coisas materiais, porque ele está esperando o Senhor Jesus Cristo. Prepara-te para este dia. Prepara-te para estar diante do Senhor, que virá para julgar vivos e mortos, ovelhas e cabritos, crentes e descrentes. E nesse dia, ele vai separar uns dos outros. E vai botar uns à sua direita, as ovelhas, e vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. E ele vai separar os cabritos, os bodes, colocará à sua direita e dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aquele que veio virá, e virá para julgar com justiça e equidade. Prepara-te para encontrar-se com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém.